Vamos ler a Bíblia. Abra no livro de Provérbios, capítulo 24, do versículo 13 e 4 do livro de Provérbios. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Amém? Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês. E mais uma vez eu quero falar um pouco sobre sabedoria. Ser sábio. E quero dizer para vocês que ser sábio não é ser sabido, não. É ser sábio, né? É ter a prudência, a sabedoria para tomar as atitudes certas, para reagir da maneira certa quando é exigido dentro de uma situação, de uma questão, e sempre ter um comportamento sábio, prudente e, acima de tudo, inteligente. E eu quero dizer para vocês, antes de começarmos então a discorrer sobre o assunto, que a maioria dos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas estão diretamente ligados à nossa falta de sabedoria. Às vezes nos falta sabedoria para lidarmos com pessoas, falta sabedoria para a esposa para lidar com o marido, falta sabedoria muitas vezes do marido para lidar com a esposa, falta sabedoria para poder lidar com os filhos, falta sabedoria para administrar os problemas familiares, os problemas de dentro de casa. Falta sabedoria para administrar a casa, falta sabedoria para administrar o salário. Falta sabedoria para poder administrar o cartão de crédito. E sempre que nós sentimos a falta de sabedoria, nós pagamos por isso. Nós acabamos então percebendo as consequências quando não somos sábios. E tudo que requer uma administração, seja da vida pessoal, seja das nossas convivências, seja dos nossos relacionamentos, seja uma posição de liderança, para tudo isso nós precisamos de sabedoria de Deus para podermos então administrarmos essas questões. A Bíblia diz, por exemplo, que Salomão, filho de Davi, foi o que ele pediu para Deus. Quando ele recebeu sobre os seus ombros a responsabilidade de administrar uma nação, e que Deus perguntou para ele o que ele queria, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, mas ele pediu para Deus sabedoria, porque ele sabia muito bem que ia precisar de sabedoria para ter um reino próspero, para ter um reino de paz, para ter um reino bem-sucedido, ou para fazer um reino bem-sucedido. Ele tinha toda a consciência que ele ia precisar de muita sabedoria para poder obter esses resultados que era desejo seu, que estava no seu coração. Portanto, eu digo para você que me escuta aqui, se você tivesse tido sabedoria nas questões que você está enfrentando hoje, os problemas, se tivesse tido um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de paciência, talvez não estivesse enfrentando esses problemas. Mas por conta da ausência dessa sabedoria, a precipitação veio, as atitudes erradas prevaleceram, e quem sabe hoje muitas pessoas estão obtendo consequências por essa falta de sabedoria dentro dessas questões. Amém? Nós lemos a palavra de Deus e nós percebemos que nesse texto que eu li para vocês, se fala de uma sabedoria necessária para poder cuidar da casa, para poder cuidar da família. E eu digo para vocês uma coisa muito interessante. Quando nós não temos a sabedoria para edificarmos a nossa casa, seja como pai, seja como esposa, seja como as pessoas que estão na responsabilidade, na linha de frente para poder fazer isso, eu digo para vocês então que a nossa casa e o nosso lar não se edifica. E você sabe que edificar é construir. E quando não há essa
preocupação em buscar de Deus sabedoria para poder edificar a casa, saiba vocês que essa casa, ela fica à mercê de todo tipo de ações que se tornam tremendamente nocivas e que geram os piores dos problemas dentro dessa casa, no meio dessa família. Por que digo isso para vocês? Porque eu tenho falado aqui, tenho sido repetitivo e dito a vocês que um dos principais alvos de Satanás é a nossa casa, é a nossa família. Ele sabe que quando ele consegue desarticular você dentro da sua própria casa, ele domina você. Ele domina a sua casa. E portanto, ele não vai parar nunca de agir contra as nossas famílias. Ele não vai deixar nunca de se levantar contra a tua casa, contra a minha casa, contra a nossa casa. Mas ele é simplesmente obstinado nessa intenção, nesse objetivo. E ele sabe então que quando ele precisa atingir uma casa, quando ele precisa atingir um lar para desarticular essa casa e para poder fazer com que algo que esteja construído ou edificado que venha a se desmoronar, ele precisa olhar as pessoas dessa casa. Ele precisa observar cada pessoa que mora nesta casa. E quando ele olha as pessoas dessa casa que ele está pretendendo atingir, ele vai exatamente procurar ver quais são os pontos fracos, quais são os pontos vulneráveis, quais são os meios pelos quais ele vai poder entrar ali para poder agir, para poder fragilizar exatamente a estrutura familiar e, consequentemente, gerar as destruições que é peculiar dele, que é muito comum dele em agir, em fazer. E às vezes ele, quando ele olha, quando observa, ele consegue descobrir meios pelos quais ele pode penetrar, ele pode entrar para poder quebrar os alicerces, para poder minar as estruturas e para poder fazer com que tudo aquilo que esteja edificado venha desmoronar e venha a ser destruído. E uma das coisas que ele observa que é fundamental para ele, para poder agir, é quando ele percebe que o casal não consegue falar a mesma linguagem. Quando ele percebe que não há entendimento, que não há diálogo. Quando ele percebe isso, ele tem um grande trunfo na mão, porque quando não há diálogo, quando não há entendimento, ele encontra meios fortes para poder dividir, para poder gerar as contendas, para poder fazer cada um ir para um lado diferente e fazer com que as pessoas não se conversem para poder se entenderem e tomarem decisões sábias, inteligentes e coerentes nas questões ligadas ao seu próprio lar. Isso às vezes acontece porque muitas vezes tem marido que não conversa. Tem marido que acha que não tem que ouvir a opinião da sua esposa. E que às vezes não percebe que a própria Bíblia nos declara que duas cabeças pensam melhor, e quando há realmente muitos conselheiros, fica bem mais difícil para se tomar decisões erradas. E existem homens que têm muitas vezes arraigado dentro de si aquele machismo exacerbado, que ele pensa que o que ele diz, o que ele fala é decisivo e ponto final, e muitas vezes não se abre para um diálogo, para uma conversa, para poder dividir as preocupações e as decisões tomadas, e muitas vezes pela falta de conselho se abrem lacunas e brechas que o inimigo consegue penetrar por conta exatamente da falta de entendimento, da falta de união.
e acaba gerando situações de sofrimento, de dificuldades, situações que não edificam a casa, situações que não edificam o lar e a família, e muitas vezes o lar entra em contenda, entra em crise, porque muitas vezes decisões isoladas são tomadas sem conselhos, sem discussões, e às vezes isso gera problemas para dentro da própria casa, o que atinge completamente a questão da edificação do lar. E muitas vezes a culpa também não é só do homem, mas tem mulheres que tomam também decisões precipitadas. Tem mulheres que não têm sabedoria nem para dar as notícias ruins para o próprio marido. Espera a hora errada para dizer o que precisa ser dito, mas ser dito na hora certa, muitas vezes por falta de sabedoria. Existem mulheres que acabam não edificando o seu lar por conta da impaciência que gera transtornos e desequilíbrio, a ponto de fazer a pessoa ou a mulher se tornar uma mulher briguenta, que fala demais e que procura gerar situações de embates em momentos totalmente errados dentro de casa. E quando isso acontece é falta de sabedoria. E quando essa falta de sabedoria chega, vem também os transtornos que realmente acontecem dentro da própria casa por não ter sabedoria. Existem pessoas que pela sua falta de sabedoria acham que nunca precisam dar o braço a torcer, porque tem pessoas que acham que se der o braço a torcer em determinadas questões, isso aí vai ser simplesmente um referencial de fraqueza. E tem pessoas, mesmo quando errado, mesmo quando não fazendo certo, ele insiste dizendo que está certo, unicamente para não demonstrar e não admitir, porque acha que se admitir vai ser uma demonstração de fraqueza. Isso acontece para o homem, isso acontece também para as mulheres, e isso é falta de sabedoria e pode gerar consequências e transtornos dentro de uma casa que vai impedir a edificação. E nós percebemos então que são muitas as ações que demonstram nossa falta de sabedoria. Falta de sabedoria para lidar com filhos. Falta de sabedoria para ganhar as pessoas da família para Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que querem ganhar sua família para Jesus, mas não dão um bom testemunho. Tem pessoas que querem ganhar sua família para Jesus, mas tem um comportamento que destona totalmente da palavra, daquilo que é os ensinamentos de Jesus. Tem pessoas que querem ganhar sua família para Jesus, mas muitas vezes são os mais nervosos dentro de casa, são os mais agressivos, mais violentos, e depois de uma atitude de agressividade, de violência, de impaciência, quer falar de Deus para aquele que não conhece, não tem respaldo, não tem força nas ações, não tem força nas suas atitudes que possam de uma certa forma fortalecer o que ele está falando. Portanto, torna-se impossível, porque falta sabedoria. Salomão, escrevendo, ele disse essas palavras que eu li para vocês. E quando ele disse essas palavras, ele estava querendo mostrar para todos nós que a edificação da nossa casa depende da nossa sabedoria. Como é que você é como pessoa? Você é nervoso demais ou é nervosa demais? Você tem parado para pensar antes de dizer as coisas que você quer dizer? Você tem parado para analisar se as coisas que você vai falar não vão gerar problemas maiores? E não vão trazer consequências maiores para você? Saiba que quando nós não temos sabedoria,
nós não pensamos para falar. Nós falamos tudo que nos vem na cabeça. Nos precipitamos nas palavras. E essa precipitação gera as consequências mais absurdas e os transtornos mais inesperados. Geram ofensas, geram mágoas, geram ressentimentos. Sempre que você fala antes de pensar o que vai falar, você tem 99,9% de chance de falar besteira e de criar um problema para você, e de ferir, e machucar e magoar quem não é para ser ferido, quem não é para ser magoado. E é muito comum, quando falta sabedoria para as pessoas, ter essa facilidade de usar a língua e a boca para poder atingir e para gerar problemas para si mesmo. E quando isso acontece, é falta de sabedoria. E Salomão, o grande servo de Deus, que pediu sabedoria para Deus, ele disse assim, que com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma pelo conhecimento. Diga glória a Deus. Inteligência, capacidade de pensar certo, de agir certo. Às vezes nos falta a sabedoria e consequentemente a inteligência. Porque quando você tem a inteligência e a sabedoria de Deus, você consegue administrar bem os seus problemas. Você consegue apagar o fogo exatamente no lugar onde está se incendiando. Quando você tem sabedoria e inteligência, você consegue reverter as situações. Às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, que têm um intelecto apurado para determinadas funções, porque estudou para aquilo, porque se preparou realmente para ser conhecedor de determinadas áreas da sua própria vida. Mas eu digo para vocês que isso você não consegue aprender em uma universidade. Você, para poder ter sabedoria, você precisa da ajuda de Deus. Você precisa de Jesus. Porque a própria Bíblia nos garante, nos afirma que se nós temos necessidade de sabedoria, que nós devemos então pedirmos para Deus. É isso que a Bíblia diz. Quando alguém tem necessidade de ter sabedoria, para pedir para Deus, porque é Ele quem nos dá a sabedoria. Existem pessoas que estudaram muito, existem pessoas que são graduadas, que são até mesmo PhD em um monte de coisa, mas que tem dificuldade de administrar sua casa, tem dificuldade de administrar sua família, tem dificuldade de se relacionar bem dentro de casa, tem dificuldade de se relacionar com pessoas, porque falta a sabedoria de Deus. Falta a sabedoria que Deus pode dar a uma pessoa quando essa pessoa pede. E foi isso que fez Salomão. E Salomão então, escrevendo, ele disse aqui em Provérbios 24, 3, com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, ela se fortalece, pelo conhecimento, pelo entendimento. E o resultado disso é que se encherão as câmaras de toda sorte de bem, deleitosos e proveitáveis. Diga glória a Deus. O que ele está dizendo é que quando você tem sabedoria para poder administrar essas questões da sua própria vida, a tua casa, além de edificada, você é abençoado, você prospera, você melhora, você é bem sucedido. Por quê? Porque você tem a capacidade certa de poder administrar os teus problemas e as questões dentro da tua própria casa e no meio da tua própria família. O bom seria que todos nós que servimos a Deus tivéssemos de fato um comportamento e as atitudes compatíveis com aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado na sua própria palavra.
Mas às vezes, nós conhecemos a Bíblia, mas não deixamos Deus trabalhar em nós e nos moldar do jeito que nós precisamos então sermos moldados. Às vezes nós sabemos tudo o que precisa ser feito, da maneira como Deus está querendo que seja feito, e mesmo tendo essa consciência, nos falta a força e a atitude de fazermos a coisa como tem que ser feita. E muitas vezes, nós só percebemos a necessidade de tomarmos a atitude certa quando o caldeirão entorna. Quando já estamos dentro de um problema gerado por nós ou criado por nós, por nossa falta de sabedoria. As dores são maiores para poder corrigir o que foi estragado pela nossa falta de sabedoria. As consequências são maiores. Mas desta noite, eu falo com você que está aqui, neste lugar, e talvez falo com muitas pessoas que estejam me ouvindo pelo rádio. Você precisa pedir sabedoria para Deus. Talvez muitos dos seus problemas estão diretamente ligados à sua falta de sabedoria. Você não pode ter um ano abençoado se primeiro não pedir sabedoria para Deus. Sabedoria para ser marido, sabedoria para ser esposa, sabedoria para ser pai, sabedoria para ser sogra, sabedoria para ser genro, sabedoria para todas as questões ligadas à sua própria vida, para poder edificar a sua casa e para poder viver bem. Talvez o que você precisa para ter um ano abençoado e bem-sucedido é pedir a Deus sabedoria para poder abrir a boca na hora certa. Porque se você é imprudente nas coisas que você fala, se você é precipitado nas suas próprias palavras, saiba que você vai ter um ano complicado, com enormes dificuldades, porque de repente os seus problemas são gerados por você mesmo, as suas dificuldades são criadas por você mesmo, por conta da sua falta de sabedoria, por conta da sua precipitação. Mas nesta noite, nós estamos aqui na casa de Deus e com certeza Deus está falando conosco para tentar nos mostrar a raiz dos nossos próprios problemas, para nos fazer então entendermos que nós precisamos que as mudanças das nossas vidas aconteçam por nós, porque na hora que vem acontecer em nós essas mudanças, essa bênção de mudança vai atingir o restante da nossa família. Principalmente nós que somos pais, principalmente nós que temos a responsabilidade de influenciar a nossa casa. Nós temos então que termos muita sabedoria, pedirmos essa direção de Deus para tomarmos a atitude certa, para falarmos as coisas certas na hora certa, para que Deus possa abençoar, para que a nossa casa seja edificada e para que o inimigo não encontre brecha para agir e desmoronar e destruir e minar as nossas bases, destruindo nossa casa, destruindo nosso lar, destruindo nossa família. Então pare e pense. Onde é que o inimigo tem encontrado meios para minar você, para minar a sua casa, para minar a sua vida? Onde é que você tem sido precipitado? Onde é que você tem falhado? Onde é que você admite que tem sido um ponto vulnerável para você? Sua língua? Suas reações? Seus exageros nas palavras? Sua precipitação? A incapacidade de ter um testemunho forte para as pessoas que estão dentro da sua própria casa?
procure ver onde é que está o ponto frágil. E quando você descobrir isso em você, peça força para Deus. Peça sabedoria para o Senhor. Porque se você pedir sabedoria a Deus, a Bíblia diz que Ele vai conceder a você. E se Ele te conceder isso, tenha certeza que você vai ter a inteligência e a capacidade para edificar a sua casa com a ajuda de Deus. Deus não quer que a tua casa seja destruída. Deus não está querendo que você viva dentro de casa num campo de batalha. Deus não está querendo também que você perca a voz, que você não tenha voz para poder ficar tudo em paz, porque tem pessoas dentro da tua casa que de repente só tem que ser o que ele diz e o que ele acha, e você se anula como pessoa nos posicionamentos que você tem. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha sabedoria para poder fazer essa pessoa pensar que ele ou que ela tem que acertar com você as decisões que são tomadas dentro da sua própria casa. Enfim, Deus quer que você viva num ambiente ajustado. Diga glória a Deus. Porque se você viver num ambiente ajustado, que é a tua casa, você vai ter paz. Você vai estar feliz. E quando você está no meio de desajuste por conta de falta de sabedoria, você se torna uma pessoa extremamente infeliz e talvez já esteja vivendo essa infelicidade dentro da sua própria casa por conta dessa falta de sabedoria que você tem percebido dentro do seu lar. Mas nesta noite, peça ajuda para Deus. Ore a Deus. Peça sabedoria. Deus só opera através de você. E você então está adequado à visão de Deus. Adequado àquilo que Deus estabelece como regra. E quando você se adequa a Deus para poder fazer da maneira como Ele está fazendo, teu lar não vai ser destruído, mas vai ser edificado pela tua sabedoria e pela ajuda do Deus Todo-Poderoso, que vai te dar vitória no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então pensa nisso, e que Deus possa ajudar você e ajudar todos nós e ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, para que possam obter essa vitória dentro dessa questão e dessa situação que nós pregamos desta noite. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero neste momento orar por você, mas antes de orar, como sempre eu faço, eu quero convidar você para participar dos cultos, das celebrações de fé que acontecem na Igreja do Evangelho Quadrangular. E na Igreja Quadrangular do Monte Castelo, na rua Raimundo Corrêa 355, nós temos concentrações de fé às quartas-feiras em 3 horários, 9 da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. Na terça-feira nós temos o culto de oração às 7h30 da noite, que é uma bênção, a busca do poder do Espírito Santo. Na sexta-feira também nós temos 3 concentrações, 9 horas da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. E no domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical, 9 da manhã, e às 5h30 da tarde, às 7h30 da noite, nós temos o culto da família. Aproveitamos e convidamos você, para você participar conosco, orar por sua família, pedir a Deus em favor da sua casa. Eu tenho a certeza que Deus vai abençoar, porque é propósito de Deus abençoar e fortalecer a tua família. Eu estou convidando você para participar das nossas concentrações de fé. Vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora por cada pessoa que me assiste, que me ouve neste momento e que estão necessitadas da tua bênção. Pessoas que precisam de um milagre na sua casa, precisam de um milagre em sua vida, precisam da solução de um problema e sabem que só o Senhor para resolver. De repente estão enfrentando situações tão difíceis, tão complexas, que eles mesmos admitem que só o teu poder, só o teu milagre, só a tua força para mudar a realidade das coisas.
E por esta razão, Deus, nós oramos agora em favor dessa vida e pedimos que o teu poder se manifeste para curar, para dar saúde, que o teu poder se manifeste para resolver os problemas dessa pessoa, que o teu poder se manifeste para abençoar essa casa, para abençoar esse lar, para abençoar essa família, no nome de Jesus. Envolve essas pessoas com o teu poder, com a tua força, com a tua graça, dá a tua bênção, dá a tua direção. Trabalhe em cada vida que me ouve agora, Espírito Santo. Eu te peço, no nome de Jesus, assim seja. Amém. Olha, foi um prazer poder contar com a sua audiência. Espero você na semana que vem, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,